Louvado seja Deus! Lindo dia que o Senhor nos concedeu por sua graça, mais um dia, e nós estamos muito gratos. É uma grande oportunidade, cada momento, cada dia, né? Que a gente, não é isso? Pode se encontrar e pode compartilhar o Evangelho. Hoje é um dia especial porque nós estamos encerrando a terceira mensagem, uma série de 3 mensagens que eu trouxe, né? 2 já foram gravadas. A primeira, não é isso? A importância da oração. A segunda foi também para que orar, por que orar. E esta última, esta de agora, esta de hoje, o Senhor nos dá graça, os benefícios da oração. Já dissemos muitas coisas muito boas, maravilhosas sobre a oração. Eu estava agora num culto campal aqui na rua e o pregador falando sobre Abraão, quando Deus fala para Abraão e diz: "Sê tu uma bênção". E se você quer ser uma bênção, seja alguém que intercede, alguém que ora. A gente tem que agir sim, mas a oração tem que ser primordial. Antes de tudo que vamos fazer, decidir, precisamos orar. E precisamos colocar diante de Deus em oração o nosso próximo, a nossa comunidade, o nosso país, a igreja. E a oração é esse instrumento que nos faz, nos direciona a Deus, que nos ensina a nos comunicar com Deus, não é isso? Com as armas espirituais que Deus nos concedeu por sua graça. E como é importante esse instrumento, como é importante, quanto ele é importante, quanto nós aprendemos e quanto nós nos edificamos e nos enriquecemos quando estamos dispostos a orar uns pelos outros e abençoar uns aos outros e ser bênção uns para os outros. Nós somos resposta, nós somos resultado de oração de muitas vidas que oraram por nós desde sempre, é isso? E nós chegamos até aqui, como já foi dito, e que saiba disso, lembre disso e lembre-se de orar, colocar na sua oração tudo que você quer, que você necessita, mas colocar também a gratidão, a adoração, o louvor, e que nós possamos nos edificar no temor do Senhor. Palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, o verso 36 até o verso 46. Diz assim: Jesus no jardim Cedron, no jardim do Getsêmen, lugar de prensa de azeite, lugar de oração, de vigília, lugar onde ali Jesus foi prensado, Jesus como alimento, Jesus como luz, Jesus como unção, não é isso? Que é isso que o azeite, o resultado do azeite, quando ele é prensado, ele produz alimento, ele produz a unção, ele produz o alimento, ele produz a luz, e Jesus é tudo isso. Jesus, pelo seu Espírito Santo, nos dá unção, Jesus, por sua palavra, nos alimenta, e Jesus, ele é a luz que nos ilumina. Louvado seja o nome do Senhor. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro:
então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus foi orar. Jesus, depois de cear, depois de ele saiu para o Jardim Cedron, não é isso? Ele já sabia que ia ser traído e angustiou-se, diz a palavra que ele estava aqui muito triste e angustiado, orou uma vez, orou duas vezes, não é isso? A sua alma estava profundamente triste até a morte, não é isso? Ele pediu ao Pai para, se possível, passar dele aquele cálice, mas contudo, não é isso? Não fosse a vontade dele, mas a vontade do Pai que prevalecesse. E ele continuou orando segunda vez, e mais uma vez: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Não é isso? Então, por fim, ele orou a terceira vez, e no fim ele diz: Levantai-vos, vamos. Quer dizer, a oração, mesmo em meio às circunstâncias, em angústia, em entristecimento, em desespero, em dor na alma, não é isso? A oração, ela nos coloca diante de Deus, né, prostrado, e ela desenvolve em nós a graça, não é isso? De aceitar a soberana vontade de Deus. Será que nós estamos dispostos a orar assim, mesmo na angústia, mesmo na dor, mesmo com a alma sofrendo até a morte, a gente dizer: Senhor, não seja contudo feita a minha vontade, mas a tua, e deixar que prevaleça a vontade de Deus, confiando, dependendo e acreditando que a vontade de Deus é soberana, é perfeita, é agradável, é justa, é santa, e descansando naquilo que Deus vai fazer. E ali ele, depois de se fortalecer em adoração, em louvor, mesmo angustiado, ele se levantou renovado, se renovou fortalecido, consolado e preparado para obedecer à vontade de Deus. Veja aí que instrumento poderoso é a oração para nos reconstruir, para nos levantar, nos fortalecer em meio a situações adversas, e a gente enfrentar, seguir adiante, obedecendo aquilo que Deus está fazendo e vai fazer, confiando que no fim Deus vai completar a obra, que no fim, não é isso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus, ele tem um caráter santo, justo, fiel, verdadeiro, todo-poderoso, e ele, acima de tudo, ele é misericordioso. Nós não merecemos, mas ele nos amou de uma forma incondicional, e nós podemos acessar a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus através do seu Filho. Então, contudo, seja feita a vontade de Deus. A gente não pode fazer Deus refém das nossas orações. Então, que a gente saiba entregar tudo diante da soberana vontade de Deus, sabendo que Deus pode mudar um quadro, sabendo que Deus pode fazer milagres, maravilhas. Nós podemos sim acreditar no impossível, nós podemos sim acreditar no milagre, nós podemos sim acreditar na cura, mas nós temos que, acima de tudo, entender que o verdadeiro adorador, ele aceita a soberana vontade de Deus, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, para a gente encerrar esse terceiro e último vídeo, os benefícios da oração, eu anotei alguns aqui. Jesus, ele orou para curar, ele orou para libertar, para salvar,
ele orou para resistir, ele orou para ressuscitar mortos, ele orou para obedecer, ele orou para perdoar, ele orou para consagrar, ele orou para agradecer, para multiplicar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus, Jesus Cristo, ele orou. E ele disse, se nós cremos, nós fazemos obras maiores ainda. E não esse poder que Jesus Cristo tinha quando orava e direcionava ao Pai, ele concedeu também a nós esse poder, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. Não é isso? Então, a fé, a oração ela desenvolve a fé, ela desenvolve a confiança, a esperança. E ela alcança o trono de Deus, a graça de Deus. E Deus pode sim se compadecer e resolver uma situação, e mudar um quadro, e fazer maravilhas, como Ele tem feito na nossa vida. Como eu sempre tenho dito, o maior milagre é ressuscitar um vivo. Pessoas que estão vivas, mas que estão mortas, que estão cegas, que estão surdas, que estão paralisadas pelo medo, pela dúvida, pela incerteza. É isso? Que estão viradas de costa para Deus. É isso? Mas Deus, ele tem esse poder. Nós temos o instrumento da oração para Deus alcançar através da palavra as mentes, os corações, as almas, e transformar vidas e ressuscitar vidas. E pessoas que outrora antes negavam e resistiam, agora, como eu, estão aqui pregando o Evangelho, louvando e adorando a Deus. Porque eu cheguei até aqui através de muitas pessoas que oraram por mim. É isso? Muitas pessoas que pensaram em mim, muitas pessoas que oram pensando naqueles que estão alienados a Deus, esquecidos de Deus, olhando só para as coisas do mundo, olhando só para as coisas passageiras e esquecendo as coisas eternas. Por isso que é importante todo aquele que hoje é salvo orar também por aqueles que estão precisando ser resgatados. Amém? Então, os benefícios da oração. A oração traz amadurecimento. A oração traz amadurecimento. A oração traz descanso. A oração traz renovo. A oração traz relacionamento com Deus, intimidade com Deus. A oração traz paz. A oração fortalece. A oração traz segurança, traz confissão, arrependimento. A oração traz gratidão, louvor, adoração, consolo, conforto. A oração traz alegria. A oração traz dependência de Deus. A oração promove também cura, libertação para você e para o seu próximo, edificação. Aleluia. A oração, ela nos dá disciplina, ela nos coloca no centro da vontade de Deus. A oração, ela nos fortalece no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. A oração, ela nos ensina a obediência e ela nos torna verdadeiros adoradores. Aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Filho de Deus, como Salvador do mundo. Aquele que é o único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Aquele que recebeu o nome que é sobre todo nome. Amém? Então, que você, através da oração hoje, aprenda a ser um verdadeiro adorador, aprenda a ser bênção, aprenda a orar, aprenda a conquistar o mundo espiritual pela oração, para você e para o seu próximo, para a sua família. Que você se enriqueça. Aquilo que hoje nós estamos concluindo aqui e nas outras duas mensagens foi dito coisas maravilhosas a respeito da oração. E que você vendo, assistindo esses 3 vídeos, você possa se edificar, se fortalecer, aprender a orar, aprender a desejar, a ter fome e sede pela oração e crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você hoje e sempre, no nome de Jesus.